vida, sabendo amar, dar graças pela alegria, pela beleza, pela amizade, dar graças pelo amor, a fé e a esperança, graças a Deus. Como dar graças e cantar, contando ainda que lutar, graças porque, graças a Deus, porque a vida nos deu. Dar graças, essa é a vontade da vida que Deus nos deu. Dar graças é entregar-lhe a vida, sabendo amar, dar graças pela alegria, pela beleza, pela amizade, dar graças pelo amor, a fé e a esperança, graças a Deus. Como dar graças e cantar com tanto ainda que lutar? Assim nós começamos o culto de ação de graças com uma pergunta, como nós temos normalmente começado as nossas reflexões nas mensagens dos cultos. Mas hoje, de uma maneira muito especial, essa pergunta, ela também quer nos instigar para esse culto que vai nos dar um tom de gratidão. E o Senhor está aqui no meio de nós. E que bom que nós podemos estar aqui reunidos para louvar ao Senhor, para agradecer ao Senhor. E de tantas maneiras demonstrar o coração grato, demonstrar aquilo que nós aprendemos com o Senhor por meio do seu Espírito Santo, através da gratidão. Que bom que nós podemos estar aqui reunidos, porque nós não estamos reunidos aqui por causa dos investimentos que foram feitos, das câmeras novas, por causa do culto, que foi feito um vídeo diferente, mas nós estamos aqui reunidos e reunidas porque Deus vai se revelar a nós, e Deus quer falar ao nosso coração nessa manhã. E nós queremos sair daqui transformados, nós queremos sair daqui um pouquinho diferentes da maneira como chegamos. Nós estamos reunidos no nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E a esse Deus nós queremos transbordar o nosso coração de alegria e de gratidão. Por isso, assim como nós estamos, vamos ter uma palavra de oração e agradecer a Deus por tudo o que Ele tem feito. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma vez o Senhor nos conceder este dia. Obrigado, Senhor, por esse dia bonito que está lá fora, ainda que um dia frio, mas esse dia frio que para nós, às vezes, parece um pouco mais estranho, ele é essencial para muitos outros lugares. Ainda que muitas pessoas passem dificuldade por causa do frio, ele é essencial, ele é necessário. Assim, Pai, nós te agradecemos, porque mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das adversidades, o Senhor está no meio de nós e o Senhor se revela ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por tudo, absolutamente tudo que o Senhor tem nos dado. E assim, Deus, com o coração grato, chegamos à Tua presença para prestar culto a Ti. Esteja conosco, Senhor, te revela ao nosso coração, e que esse culto seja para a honra e glória do Teu nome. Que nós possamos aqui, Senhor, perceber a ação do Teu Espírito Santo em nossa vida, e possamos também
ser tocados pelo Teu Espírito, para que possamos ser motivados e capacitados a viver em novidade de vida por meio de Ti. Essa é a nossa oração. Por isso que nós estamos aqui, Senhor. E assim nós oramos e entregamos esse tempo de culto nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Quero dar alguns avisos rápidos da comunidade. Nós queremos, com o coração muito grato, também comunicar à comunidade e à paróquia que nós tivemos, então, alguns investimentos em relação à transmissão dos cultos. Vocês podem ver que nós temos aqui algumas câmeras novas. Lá no fundo tem mais uma para pegar toda a comunidade. E assim nós estamos fazendo esses investimentos para alcançar pessoas que nós nem imaginávamos. Nós temos tido alguns relatos nas reuniões do presbitério de pessoas que têm celebrado junto com a gente, celebrado os cultos junto conosco, de lugares que nós nem conseguiríamos imaginar. Pessoas da nossa comunidade que hoje estão aqui conosco presencialmente, como o seu Herbert e a dona Valquíria, que às vezes estão lá em Florianópolis, mas estão junto conosco, em comunidade, por causa dos cultos com transmissão ao vivo. E assim outras pessoas que às vezes estão em outros locais, mas são membros da nossa comunidade. E mesmo assim estão conosco, prestando culto em comunidade junto com a gente. Isso tem sido também a ação de Deus e também demonstração da gratidão ao Senhor pelo que a gente tem feito. Não a gente, mas pelo que Ele tem feito e nós apenas somos instrumentos dEle, nas mãos dEle. E assim a gente também quer comunicar com o coração grato que nós então fizemos esses investimentos aí necessários para ir aprimorando as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Hoje, especificamente hoje, você que está aí em casa vai poder louvar o Senhor junto com a gente. Mas nós que estamos aqui, por um probleminha técnico, nós não vamos ter as projeções dos louvores. Mas são louvores conhecidos, são louvores fáceis. E considerando também Efésios 5:14, quando o nosso coração transborda, quando o nosso coração está cheio de gratidão, os louvores, a oração, elas são apenas fruto da nossa gratidão. Então o louvor, ele é apenas uma manifestação do nosso coração grato. Nós podemos cantar e nós podemos fazer isso, não necessariamente por uma obrigação, mas porque é o nosso coração grato que está agradecendo ao Senhor. Por isso, por um probleminha técnico que nós tivemos agora, 10 minutos antes de começar o culto, o projetor simplesmente não quis mais projetar as letras dos louvores. E não é uma questão do pessoal ali, foi simplesmente uma questão técnica. Mas quem está em casa vai poder cantar junto os louvores, certo? Esperamos que no próximo culto a gente consiga organizar isso, mas que nesse tempo de louvor também seja um tempo para nós meditarmos na palavra do Senhor e assim meditar num coração grato e transbordar o nosso coração de gratidão. Amém? As ofertas do nosso culto de ação de graças. Nós temos hoje 2 tipos de ofertas, ou mais até. Podemos dizer 3, 4, 5 tipos. Mas ofertas específicas, que nós temos aqui na frente, doações em alimentos, essas ofertas elas são destinadas para a Comissão de Assistência Social da Paróquia Três Vendas e que tem feito um trabalho no bairro Pestano, tem alimentado 70 famílias, mais ou menos, Grace?
e assim também tem feito esse trabalho bonito de diaconia lá no bairro Pestano. Então, as ofertas em alimentos, elas vão ser destinadas para esse fim e para ajudar também essa obra que está sendo feita lá no bairro. As ofertas em dinheiro, elas são destinadas para a creche Tabita, que está passando por uma dificuldade grande em relação a toda a pandemia que tem acontecido e capacidade de trabalhar com crianças, pelo fato do espaço, não pode trabalhar com muito mais crianças, e isso também acaba afetando no financeiro da creche. Portanto, esse valor também será para auxiliar a creche, e assim a gente também quer ajudar essa obra que tem sido um auxílio e ajudado também muitas outras famílias ao redor aqui da nossa comunidade e também da nossa paróquia. E para as ofertas em dinheiro, nós faremos então ao final do culto, quando nós tivermos terminado a transmissão, depois da bênção e do envio, nós vamos fazer 2 filas aqui no altar. E você poderá trazer as suas ofertas aqui no altar em pontos diferentes. Em cada canto do altar, você poderá fazer uma fila e entregar aqui sua oferta de gratidão. Tá certo? Com distanciamento, assim a gente vai fazendo aos pouquinhos. A gente não vai gravar essa parte, certo? Para que você também possa vir tranquilo, você não precisa se apressar e possa fazer a sua oferta com tranquilidade. Tá bem? Mais algum aviso? Não? Então, nós queremos nos preparar para a mensagem de hoje. E assim, por meio também do Salmo do dia, eu convido para que nós possamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças e meditar no Salmo do dia, para que assim possamos já ir preparando o nosso coração, aquietando a nossa mente, para ouvir a palavra do Senhor. Achei Davi, meu servo, e eu o ungi com o meu santo óleo. Minha mão será sempre com ele, e meu braço o fortalecerá. O inimigo não o surpreenderá, nem o filho da maldade o afligirá. Esmagarei seus adversários na presença dele, e abaterei os que o odeiam. Minha fidelidade e meu amor, porém, estarão com ele, e em meu nome e seu poder será exaltado. Porei minha mão sobre o mar, e a sua mão direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: Tu és o meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Também lhe darei o direito de primogenitura, e o tornarei o mais exaltado dos reis da terra. Eu o conservarei para sempre no meu amor, e a minha aliança com ele permanecerá firme. Farei a sua descendência subsistir para sempre, e o seu trono enquanto existirem os céus. Não violarei minha aliança, nem alterarei o que saiu de meus lábios. Jurei por minha santidade, de uma vez para sempre. Não mentirei a Davi. Sua descendência subsistirá para sempre. E o seu trono será como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e ficará firme enquanto durar o céu. Deus eterno, mais uma vez nós queremos chegar na Tua presença neste culto. E assim, Pai, colocar nas Tuas mãos este momento que nós iremos preparar o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito para ouvir a Tua palavra. Esteja conosco, Senhor. Fala ao nosso coração. Que por meio desses louvores que nós iremos também entoar com o nosso coração,
que o Teu Espírito Santo se revele por meio deles. Que Tu use este grupo de louvor que estará nos conduzindo para que possamos aquietar a nossa mente, o nosso coração, para que no momento da mensagem possamos estar atentos somente à Tua voz. Cuida, Senhor, desse momento. Revela-te a nós. E assim pedimos que Tu esteja nos guiando e nos conduzindo neste momento. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Bom dia a todos. Na semana passada, no culto da semana passada, quem assistiu ou participou aqui, vai lembrar que o pastor Everton falou de 3 listas que nós podíamos fazer. Uma lista de pedidos, uma lista de reclamações e uma lista de bênçãos, de coisas a agradecer. A letra desse hino que nós vamos cantar agora fala exatamente sobre isso. Essa lista de coisas que nós temos para agradecer, se a gente parar para pensar e contar isso tudo de uma vez, a gente vai ver que a gente tem muita coisa para agradecer. Apesar de todas as dificuldades que a gente passa, realmente são muitas as bênçãos que Deus coloca em nossas vidas. Então, queremos cantar Conta as Muitas Bênçãos. Se da vida as ondas agitadas são, se desanimado julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta cada vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão, uma, conta cada vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, duro é teu lidar, é pesada a cruz que tens de suportar, contas muitas bênçãos não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão, uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com riqueza e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos diz e quantas são, recebidas da divina mão, uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja seu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio derrotando o mal,
te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar em teu grandioso ser, o céu de estrelas vem admirado a declarar ao mundo teu poder. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Canta minha alma a ti, ó meu Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando penso quanto Deus me ama, em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração proclama, pois foi por mim que ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Canta minha alma a ti, ó meu Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Tua palavra veio revelar-me o alvo que eu devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Canta minha alma a ti, ó meu Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Vamos orar? Senhor Jesus, esta é a Tua palavra agora nesse momento. E queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja conduzindo este tempo e possamos assim perceber a Tua condução e o Teu agir. Esteja conosco e fala ao nosso coração, assim como nós acabamos de declarar que a Tua palavra veio revelar a nós o alvo que nós devemos alcançar. Que assim, Senhor, seja e possamos perceber o alvo que nós devemos alcançar por meio da palavra de hoje. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Hoje foi um exemplo de fazer do limão a limonada. Eu disse que não ia ter transmissão. Aliás, que não ia ter as letras dos louvores, né? Mas no fim deu certo. Muito bem. Culto hoje, então, é de ação de graças. O tema é este. Não teria um outro tema para nós falarmos, a não ser a ação de graças. E eu gostaria de iniciar o culto de hoje lembrando da lista de agradecimentos que nós falamos um pouquinho na semana passada, a lista do fim da mensagem do culto da semana passada.
essa lista aqui foi que a gente meditou, refletiu no final do culto, que era agradeça pelo presente da vida, agradeça por Jesus ser o Deus da paz. Quando nós falamos na semana passada, né, onde procurar o Deus da paz? Aliás, onde procurar a paz de Deus? No Deus da paz, que é Jesus. Então, se você buscar a paz de Deus em qualquer outro lugar, não adianta você reclamar dizendo que você não tem a paz de Deus. Você precisa procurar a paz de Deus no Deus da paz, que é Jesus Cristo. Assim também, agradecer por Ele vir e te oferecer a comunhão verdadeira, o alimento espiritual, digno, e te mostrar a beleza e a bondade dEle, agradecer a Jesus por Ele ser a salvação e prometer a vida eterna e a paz verdadeira. Essa foi a lista que nós falamos, refletimos na semana passada. Mas também, o texto de hoje nos instiga a algo mais. E eu queria fazer alguns adendos nessa lista de hoje. Aliás, nessa lista da semana passada, hoje. Celebrar no Senhor ou agradecer o Senhor pelo sustento em meio às dificuldades. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós fomos pegos de surpresa em relação a essa pandemia no ano passado. E se nós pensarmos, há um ano atrás, o culto de ação de graças, ele foi totalmente online, gravado, e nós estávamos em casa. Não sei se vocês se lembram, foi dia 26 de julho do ano passado. Está lá no canal da Luterana Três Vendas. E nós, ano passado, nós não tínhamos noção do que estava por vir, do que iria acontecer, tudo era muito incerto, e nós não fizemos culto presencial por uns 8 meses, mais ou menos. E passado um ano, hoje nós estamos com o salão aqui praticamente cheio, claro, com distanciamento e tal, mas para os padrões que nós estávamos tendo nesses últimos tempos, isso aqui está bem cheio. Como nós vamos agradecer a Deus pelo sustento em meio às dificuldades? Qual é o desafio disso? Porque quando nós estamos na dificuldade, quando nós estamos passando pelo deserto, quando nós estamos passando por um momento de tribulação, a nossa tendência é, muitas vezes, reclamar, reclamar e reclamar. Ao mesmo tempo que quando nós estamos numa situação boa, quando nós estamos bem, a tendência também não é agradecer a Deus, mas seguir a nossa vida. Porque afinal está tudo certo. Fui eu que fiz, fui eu que consegui. Não foi Deus que me deu. Eu fui atrás. Eu não preciso agradecer a Deus coisa nenhuma, porque fui eu que fiz. Outro adendo que eu gostaria de dar em relação a agradecer é agradecer pelo momento que está sendo vivido não ser pior. Essa é uma das dificuldades que nós temos às vezes. Porque muitas situações que nós vivemos, que são realmente ruins, nós achamos que mais ninguém está passando. E só nós passamos por aquela dificuldade. E só nós é que estamos pior que todas as outras pessoas. Só nós é que sabemos o que é dor. Só nós é o que sabemos o que é dificuldade. Mas nessas horas, o desafio é agradecer a Deus por não estar pior do que poderia estar. Às vezes nós temos essa dificuldade e nós queremos
muitas vezes dizer que quem já passou por dificuldade maior fui eu. Os outros não. Só eu passei. E aí a gente desconsidera toda a história de vida das outras pessoas, a gente desconsidera todas as dores das outras pessoas, que para mim, a dor da outra pessoa pode não ser realmente a pior dor, mas para aquela pessoa pode ser. E qual é o nosso desafio? Ajudar ela? Ou dizer, não, mas eu já passei por pior. Eu já fiz mais coisa que foi muito pior. Você já recebeu um conselho assim? Como que você se sentiu quando alguém disse assim, não, mas eu já passei por mais dificuldade que tu. Como foi para você? Ajudou você? Fez bem para ti? Não. Mas às vezes nós fazemos isso. Outro adendo que eu gostaria de colocar nessa lista é agradecer por situações inesperadas e que vão nos ensinar algo, com certeza. Situações inesperadas é, às vezes, bater o carro. Uma das lições que eu tive na minha vida foi quando eu bati o carro. Porque eu tive que correr atrás de todas as questões que envolviam os gastos, todas as questões que envolviam... enfim, eu tive que arcar com todas as consequências. O carro não era meu e eu precisei arcar. Eu poderia sair pulando, batendo, xingando todo mundo. E o momento de raiva, ele vem. É normal, todo mundo é ser humano, né? Mas passado o momento de euforia, o que Deus quer me ensinar com isso? Um senso de responsabilidade que eu não tinha, eu comecei a ter quando eu bati o carro. E assim é em qualquer outra situação que tu pensa assim, como que eu vou agradecer a Deus nessa situação aqui? Como que eu agradeço a Deus numa coisa dessas? Mas a pergunta não é por que Deus quis assim? Mas a pergunta é, Deus, o que você quer me ensinar com isso? Nós precisamos fazer boas perguntas e não questionamentos. Isso nos ajuda a desenvolver um coração grato. Falando em pergunta, quais desses motivos, desses 3 adendos que eu coloquei, você almeja e realmente quer na sua vida? Agradecer pelo sustento em meio às dificuldades. Quem é que quer passar por dificuldades? Ninguém quer passar por dificuldades. Agradecer pelo momento que está sendo vivido não ser pior. Quem é que quer passar por momentos difíceis? Ninguém quer passar por momentos difíceis. Agradecer por situações inesperadas que vão me ensinar algo. Quem é que quer bater o carro aí? Quem é que está a fim de bater o carro? Ninguém está a fim de bater o carro. Por mais que tenha seguro, ninguém está a fim de bater o carro. Mas esses motivos, por mais que a gente não almeje, por mais que a gente não queira, por mais que a gente não coloque lá na nossa lista de desejos, na nossa lista de motivos, de foco, de coisas que a gente quer fazer no ano, são coisas que nós não colocamos na lista, mas são coisas que podem acontecer. E essas coisas que podem acontecer, Deus quer se manifestar e desenvolver um coração grato na nossa vida.
E aí nós entramos no texto de hoje, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18. Quem quiser acompanhar aí na sua Bíblia, fique à vontade. Primeira Tessalonicenses 5, 16 a 18, diz assim: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Simples. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Para nós entendermos por que o Paulo está falando isso, Tessalônica era uma comunidade que esperava Jesus em poucos dias. Se nós olharmos as últimas cartas que nós percorremos, Corinto era uma comunidade que passava por divisão. E era uma das comunidades mais difíceis, né? Corinto era uma das comunidades mais complicadas, junto com a comunidade de romanos, de Roma, no caso. Eram as duas comunidades mais complicadas do primeiro século. A igreja de Filipos era uma comunidade da colônia Ramos, vocês se lembram? Era uma comunidade pequenininha, de um distrito da Macedônia. Era uma comunidade bem pequenininha, que não era uma comunidade tão problemática, mas tinha seus desafios também. A Evode e a Sinti que tinham se desentendido, né? Tinha algumas questões para serem resolvidas. A comunidade de Tessalônica era uma comunidade onde Paulo passou muito rapidamente. E Paulo pregou o evangelho, pessoas chegaram a Jesus, só que ao mesmo tempo que Paulo falou, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo, o povo de Tessalônica entendeu, então Jesus vai voltar daqui a um mês, então eu tenho que me converter de uma vez, eu tenho que reconhecer que Jesus é meu Salvador, e eu tenho que saber logo quem é Jesus, porque Jesus está vindo, é mês que vem, é amanhã, é semana que vem, eu tenho que saber quem é, e eu tenho que me converter, e é isso aí. E isso criou uma ansiedade muito grande na comunidade de Tessalônica, porque eles começaram a esperar Jesus no tempo deles, na geração deles. E isso começou a causar um desânimo quando Jesus não chegava. Por isso que Paulo acaba escrevendo 2 Tessalonicenses. Porque a comunidade tessalônica ficou assim, e aí? Jesus não vem nunca? Quando é que ele vai vir? E aí Paulo tem que escrever a segunda carta. Porque o povo estava ansioso. E aí, Jesus vem ou não vem? Então esse é o contexto de Tessalônica. Atos 17, 4, Atos capítulo 17, versículo 4, relata o perfil da comunidade. É bem interessante nós abrirmos lá em Atos e nós percebermos o perfil da comunidade, que diz o seguinte lá: alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Esse é o perfil da comunidade tessalônica. Alguns dos judeus que viviam na sinagoga, muitos gregos que eram tementes a Deus, ou seja, gregos eram os gentios, pessoas que eram de outra religião e que se converteram a Jesus. E não poucas, né, isso é o que está escrito em Atos, não poucas mulheres de alta posição. As mulheres na igreja do primeiro século são muito importantes. Nós percebemos isso em Filipenses, que era uma comunidade que tinha muitas mulheres. E aqui em Tessalônica também
nós temos isso. Não poucas mulheres de alta posição eram membros da comunidade de Tessalônica. Tá aí a oase para não mentir até hoje, né, gente? Esse é o perfil da comunidade tessalônica. E, como eu falei antes, Paulo sai às pressas da cidade por causa da perseguição. Porque alguns dos judeus ficaram pensando assim, Paulo está começando a roubar os nossos judeus. Está falando desse Jesus aí, então a gente vai matar ele. Se a gente seguir a leitura em Atos 17, a gente vai ver que existe muita perseguição e que Paulo então foge rapidamente. Ele vai para outra cidade e aí ele tem que sair rápido de Tessalônica. Por isso que Paulo vai, prega o evangelho e logo ele tem que sair fora, porque ele é perseguido pelos judeus. O capítulo 5, especificamente, pelo qual nós estamos lendo aqui a passagem de 16 a 18, faz parte de uma lista de exortações que começa lá no capítulo 4. A partir do versículo 12, Paulo dá ênfase para a vida da igreja. A partir do versículo 12, no capítulo 5, Paulo vai dar ênfase para a vida da igreja. No capítulo 4, ele começa a falar de exortações da vida pessoal, exortações da vida com Jesus. Se você começar a ler lá no capítulo 4, você vai ver isso. E aí no versículo 12 do capítulo 5, ele começa a dizer, olha, vocês precisam também olhar para a comunidade. Vocês precisam olhar para a vida da comunidade. E aqui, então, eu vou trazer alguma lista para vocês. E ele começa a pontuar algumas coisas. Tessalônica era uma comunidade que estava preocupada com coisas secundárias e não com as coisas primárias. Por isso que Paulo acaba tendo que escrever a carta dos Tessalonicenses. Claro, Paulo passa muito rápido. Ele não dá tempo de ele fazer um estudo, não dá tempo de ele dar uma atenção maior para a comunidade tessalônica. Mas o problema aqui dessa primeira carta é justamente esse. O povo de Tessalônica estava preocupado com coisas secundárias. Paulo disse que Jesus vai voltar, então ele vai voltar amanhã, ele vai voltar semana que vem, então a gente tem que estar pronto. Isso é o que a gente tem que esperar? É isso que a gente precisa ficar aguardando, assim, contando no calendário? Menos um dia para a volta do Senhor. Menos um dia para a volta do Senhor. É isso? Isso está escrito em Heresias, capítulo 2, versículo 7. Não está escrito na Bíblia. Nós não temos que nos preocupar quanto à volta do Senhor. E vários textos nos dizem isso. Mas Tessalônica estava preocupado com isso. E a pergunta é, nós estamos assim também? Nós estamos mais preocupados com as coisas secundárias do reino de Deus do que com o que realmente importa do reino de Deus? Do que com aquilo que Jesus pede para nós nos preocuparmos? Pois bem, o versículo 16, que é um versículo pequeno, alegrem-se sempre. O que Paulo está querendo dizer aqui, em alegrem-se sempre? Nós poderíamos dizer assim, a gente não pode passar por momentos de tristeza, então, na nossa vida. Se a gente estiver triste, já não é cristão mais. Tá afastado de Jesus, porque tá triste. E tá lá em 1 Tessalonicenses 5,16, que o cristão tem que se alegrar sempre. É isso que a gente tem que falar? Jargões como quem está com Jesus está sempre alegre
são baseados biblicamente nesse versículo? São baseados nesse versículo, sim. Mas a resposta para isso é não. Nós não temos que estar sempre alegres, num sentido geral da palavra. Porque nós podemos sim sentir tristeza. Isso faz parte do nosso ser. Faz parte do ser humano sentir raiva, sentir tristeza, sentir angústia, sentir ansiedade. O problema é quando sente demais. Aí nós precisamos de ajuda. Mas é normal nós termos outros tipos de sentimentos. E nós não vamos estar afastados de Deus por sentirmos essas coisas. As pessoas, elas sentem uma alegria natural em algumas ocasiões. Em algumas ocasiões. Mas a felicidade de quem está com Jesus independe das circunstâncias. Provém do que Cristo tem feito e é constante. Isso aqui é uma nota de rodapé da Bíblia de estudo NVI. As pessoas, elas sentem alegria natural em algumas ocasiões, assim como nós sentimos às vezes raiva, como nós sentimos às vezes tristeza, como nós sentimos às vezes angústia. Em algumas ocasiões nós sentimos alguns outros tipos de sentimentos. Isso é normal, é natural. Mas a felicidade de quem está com Jesus independe das circunstâncias. É algo que transcende esses sentimentos. Nós podemos estar tristes, nós podemos sentir tristeza, nós podemos sentir angústia, nós podemos sentir raiva, mas nós temos uma felicidade lá no fundo que está ancorada em Jesus Cristo. Ela provém de Cristo e ela é constante. É como se nós tivéssemos duas linhas. A linha de felicidade de Jesus e, às vezes, nós temos a linha da tristeza, da alegria, da ansiedade, dos sentimentos naturais do ser humano. E aqui eu quero dar algum exemplo, que há 3 fontes inabaláveis de alegria. O que Jesus já fez por nós, essa é uma fonte inabalável da alegria. Porque o que Jesus já fez por nós nos gera alegria. Ou vocês não ficam alegres em saber que Jesus nos concede a salvação para os que creem nele? Se você crê no nome de Jesus, se você entrega a sua vida para Jesus, você tem a vida eterna. Isso não é uma alegria? É aquilo que ele já fez por nós. É uma boa notícia. É o Evangelho. Isso é alegria. É uma fonte inabalável de alegria. Assim como também o que ele está fazendo agora mesmo na nossa vida. E o que ele está fazendo agora mesmo na nossa vida é nos manter firmes, nos manter com vida, nos dar alimento, nos dar sustento, nos dar oxigênio para poder respirar, nos dá condições de enxergar, ainda que alguns precisam de uns óculos. Mas ele nos dá condições. Ele nos dá condições para nos movimentar. Ele nos dá condições para pensar. Ele nos dá condições para tudo isso. Ele está fazendo isso agora mesmo, na minha vida, na sua vida, em cada um de vocês. Isso é uma fonte inabalável de alegria. E o que ele fará no futuro? Ele tem preparado algo grandioso para nós na eternidade. Para todos aqueles que creem no nome do Senhor
a algo preparado muito grande na eternidade. Isso é uma promessa que Jesus nos dá no futuro. Mais uma fonte de alegria inabalável. Assim também o versículo 17 nos diz: orem continuamente. E de novo a gente pode pensar que é mais um outro pedido sem pé nem cabeça do apóstolo Paulo. Algumas versões da Bíblia vão dizer orai sem cessar, né? Versões, a Almeida vai dizer orai sem cessar, a NVI vai trazer orem continuamente. Então isso significa que eu tenho que orar todas as vezes? Então todo mundo aqui já não está seguindo esse versículo aqui, porque a gente não está orando. Como que a gente vai fazer isso? A gente pode pensar que orar continuamente significa que só quem for um monge ou quem for uma freira poderá vivenciar esse pedido do apóstolo Paulo? Só quem se enclausurar lá num quarto e ficar orando 24 horas por dia, porque não pode dormir também, né? Porque tem que orar continuamente. Mais uma vez, a resposta é não. Porque Paulo não está dizendo isso. E aqui eu trago uma frase de um filósofo e teólogo luterano, dinamarquês, o Søren Kierkegaard. Ele vai falar isso, ó: a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Isso significa, meus queridos, que quando nós oramos, não é para nós dizermos o que é para Deus fazer na nossa vida. Mas quando nós oramos, nós começamos a abrir espaço no nosso coração. Nós começamos a abrir espaço na nossa mente, na nossa alma. Nós nem percebemos, mas nós começamos a abrir espaço para Deus desenvolver em nós um coração grato, a desenvolver em nós um coração conforme a vontade dele. Nós não influenciamos Deus na oração, mas é mudar a natureza daquele que ora. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o que acontece? A nossa natureza muda. Porque já não é nós quem vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Mas não é também só naquele momento que nós fazemos isso. É uma constante. Todos os dias nós temos que fazer isso. Todos os dias nós temos que lembrar disso. E a oração é um exercício que nos ajuda a mudar a nossa natureza. E aí aqueles momentos de ansiedade, de raiva, momentos de tristeza, eles vão seguir acontecendo. Mas a alegria que é constante no Senhor Jesus, ela vai começar a brotar de uma maneira que nós não conseguimos explicar. Mas nós precisamos exercitar a oração, porque é a oração que muda a nossa natureza. Orar continuamente é uma ordem de Deus. Nós podemos olhar em todas as Escrituras. Quando Moisés precisava tomar uma decisão, ele buscava a Deus.
Quando Samuel tomava uma decisão, precisava tomar uma decisão, ele buscava a Deus. Quando Jesus, não porque ele precisou tomar uma decisão, mas porque ele era o Filho de Deus, ele foi a Deus orar. O apóstolo Paulo pede para todas as comunidades por onde ele passa, para que orem, para que desenvolvam a oração na sua vida. É uma ordem de Deus. Não é aquela coisa pontual, mas é uma ordem do Senhor. A oração, orar continuamente, é ter consciência da nossa dependência de Deus. Quando nós começamos a orar, nós percebemos que nós sozinhos não vamos conseguir. Nós sozinhos não somos capazes. Nós dependemos daquele que criou todas as coisas, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso nós precisamos orar, para nós gerarmos essa consciência da dependência de Deus. Ter consciência, foi 2 vezes, é indispensável na realidade que vivemos. Pensem, olha a realidade que nós estamos vivendo. Momentos difíceis, como falei já no início. Como que nós vamos passar por esses momentos difíceis? Como que nós vamos desenvolver a gratidão no momento de pandemia? Orando, pedindo, em nome de Jesus, o que Ele quer que nós façamos. Mas nós precisamos orar. Nós precisamos nos humilhar. E eu já dei esse exemplo aqui em relação a esse tema. Uma vez um amigo meu veio me perguntar por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que falar com Deus se Deus já sabe de todas as coisas? E aí eu disse, porque a gente precisa se humilhar na presença dEle. Mas por que eu tenho que me humilhar na presença de Deus? Deus agora é uma criança que precisa toda hora ser bajulada? Não. É porque Ele sabe que eu posso ser essa criança. E se eu não me humilhar, eu vou achar que sou a melhor pessoa do mundo. Por isso que a oração é importante. Porque ela nos ajuda a reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor Jesus. Nós precisamos sempre dEle. A oração, ela nos traz conforto. Quando nós oramos, nós percebemos a ação de Deus na nossa vida. Ela nos traz um conforto que nós não conseguimos explicar de uma maneira concreta, de uma maneira racional. Mas experimentem quando vocês estiverem passando por um momento bem turbulento, bem difícil. Parem 2 minutos, que seja, e diga assim, Senhor, eu preciso da tua ajuda, pois sem ti eu não consigo. Isso não dá nem 2 minutos, dá 30 segundos. Vocês vão perceber que a ação do Senhor começa a acontecer na sua vida. Então é um passe de mágica. É assim que acontece? O pastor Everton está falando aí, culto de ação de graça 2021. É um passe de mágica. Não. Porque a partir do momento que você orar isso, Deus vai examinar o seu coração. E se você estiver fazendo uma oração sincera, Ele vai te auxiliar. Isso é promessa do Senhor. Mas se você estiver pensando assim, eu quero que resolva todos os meus problemas, por isso eu estou fazendo essa oração,
Não adianta. Deus examina os corações para todas as orações que são feitas. E aí não é o modelo de oração, não é o que é feito, mas aí é só você e Deus que sabe. E aí é que está o detalhe. Mas a oração feita de coração, ela traz conforto. E por último, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Alegrar-se sempre, orar sem cessar. Mas como eu vou dar graças por tudo? Tem como? Lembrando da lista que eu falei no início? Dar graças por todo... dar graças pelo sustento em meio às dificuldades, agradecer pelo momento que está sendo vivido não ser pior, agradecer por situações inesperadas que vão me ensinar algo. Como eu vou dar graças por tudo isso? Mas é isso que o apóstolo Paulo está nos pedindo. Não só pedindo, porque ele disse que é bonito fazer isso, mas ele dá um motivo. Porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Como assim dar graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus? Porque quando nós damos graças, nós começamos, em todas as circunstâncias, nós começamos a desenvolver um coração grato. Nós começamos a desenvolver a gratidão em nossa vida. E mais uma vez, nós abrimos brechas para o Senhor transformar a nossa vida e o nosso coração. Nós não vamos perceber isso, mas nós vamos estar abrindo portas, não é nem brechas, portas para o Senhor transformar a nossa vida. Uma frase do Billy Graham, vocês já devem ter ouvido falar desse rapaz, né? Já faleceu, mas foi um grande evangelista do século XX. Evangelizou por quase todo o mundo. Esteve em quase 200 países pregando o evangelho. Ele fala o seguinte: de um lado a outro da Bíblia, nós somos ordenados a sermos gratos. A gratidão é o fluxo natural de um coração que está sintonizado com Deus. A gratidão é o fluxo natural de um coração que está sintonizado com Deus. Desenvolver a gratidão em nossa vida ajuda a sermos humildes, a desenvolvermos a humildade na nossa vida. Desenvolver a gratidão na nossa vida ajuda a termos compaixão pelas pessoas. Desenvolver a gratidão na nossa vida ajuda a fluir dos nossos corações a vontade de Deus. Desenvolver a gratidão em nossa vida ajuda a transbordar e a abençoar por onde formos. Lembram do que a gente falou também na semana passada? Quando nós somos abençoados por Deus, nós abençoamos por onde passamos. Mas para isso nós precisamos estar transbordando. Desenvolver a gratidão na nossa vida nos ajuda a nos aproximar cada vez mais de Jesus. Esse é o poder da gratidão. Mas para isso nós precisamos da ajuda do Senhor. Enquanto nós seguirmos reclamando,
Enquanto nós seguirmos achando que nós é que passamos por dificuldades, enquanto nós acharmos que nós é que passamos por momentos difíceis, nós sempre vamos achar que nós somos suficientes, que nós somos capazes, que nós é que temos as respostas, que nós é que fazemos as coisas. Mas, na verdade, nós não somos nada sem o Senhor Jesus. Que nós possamos ser desafiados por essa palavra e que o Senhor Jesus esteja os auxiliando nas reflexões e que nós, como comunidade, possamos desenvolver um coração grato em nossa vida de comunidade, em nossa vida pessoal, e assim nos alegrar sempre, orar continuamente e dar graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. E te agradecemos porque o Senhor vem ao nosso encontro e fala ao nosso coração. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou a nós. E assim, Deus, pedimos a tua orientação para as reflexões que queremos fazer. E não deixa, Pai, que a gente esqueça logo que a gente sair daqui. Mas ajuda-nos, Senhor, a gravar isso no nosso coração e na nossa mente. E, de fato, a desenvolver esse coração grato e praticar isso, colocar isso em prática na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a perceber isso e assim também ajuda-nos nesse desafio que o Senhor coloca na nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor? Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e também ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Eu vou ficar de máscara agora porque nós vamos ter um momento especial aqui na comunidade. Nós vamos ter o envio de uma menina que vai fazer intercâmbio na Noruega e vai passar um ano lá. E nós queremos, como comunidade, estar enviando ela para lá e queremos também, assim, abençoar ela
e nós, como comunidade, nos comprometer a orar, interceder e estar junto com ela nesse tempo que ela vai estar lá. Queria convidar aqui para vir aqui à frente a Esther, os pais, a sua irmã e também o namorado aqui à frente. Vamos ficar aqui para pegar as câmeras também, né? Esther, quando eu estava pensando sobre uma palavra para te dar no dia de hoje, eu estava pensando em quando eu também passei por essa experiência de intercâmbio, e quando eu era mais novo eu também ficava pensando até o quanto mais longe eu já tinha ido. E ficava pensando também quando que eu bateria esse recorde. Coisa de guri, né? Ficava pensando isso e achando que um momento eu iria passar mais longe. Hoje a gente está aqui contigo e pensando assim nesse envio, e tu vai ir para bem longe, uns 10 mil quilômetros, mais ou menos, em linha reta, né? Mas o que eu queria te trazer nessa reflexão é que todas as vezes que eu pensava o quanto eu tinha ido longe, eu pensava também o quanto dessa oportunidade que eu tinha ido, para quantas pessoas eu tinha falado de Jesus. E algumas vezes que eu ia, eu voltava e ficava pensando que eu poderia ter falado um pouquinho mais. Que tu não perca de vista essa oportunidade. Vai ser um tempo muito importante, de muito aprendizado, de muitas novidades, muitos desafios, choque de cultura, vai fazer umas coisas muito diferentes, vai comer umas coisas diferentes. Pelo menos na Alemanha, um dos choques que ainda eu ficava pensando é que no almoço eles serviam um doce. Não sei se na Noruega vai ser assim, mas às vezes o almoço na Alemanha era doce. Eles diziam que era bom, mas eu não achava muito bom, não. Mas considerando tudo isso, não perca de vista que é o Senhor Jesus que está te dando essa oportunidade. E Ele ainda quer fazer muito na tua vida, e Ele te chama para isso. E eu queria trazer a palavra do Salmo 96, versículo 13 e 4, que diz assim: Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Aproveita esse tempo que tu ainda tem aqui no Brasil, mas quando tu fores para lá, não perca de vista anunciar o que Jesus tem feito na tua vida, o que Ele tem feito na tua casa, o que Ele tem feito na tua igreja. Anuncia Jesus. Porque por mais que o povo viking tenha os seus privilégios e os seus desenvolvimentos, ele também precisa ouvir de Jesus. Ele também precisa ouvir quem é o Senhor Todo-Poderoso. E não perca de vista que o chamado e a vocação que tu tens, considerando também o que tu escolheu para a tua vida, né? Tem muito a ver com isso. Portanto, não esqueça que Jesus é quem te chama. E talvez essa oportunidade é uma oportunidade que Ele vai te mostrar caminhos para a tua profissão mais para frente. Não perca de vista isso. Tá bem? Que essa palavra te acompanhe. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses.
que essa palavra esteja contigo e assim nós queremos agora te enviar. E eu convido, assim como nós estamos, para que vocês estendam a sua mão aqui para a Esther. Nós queremos enviar e abençoar a Esther para esse tempo de intercâmbio. Senhor Jesus, nós queremos agora, nesse momento, estar colocando na Tua presença a Esther, que vai estar indo para a Noruega. Acompanha ela, Senhor, nesse período, acompanha ela em todos os desafios e todas as coisas que o Senhor já tem preparado e reservado para ela. Assim, Deus, nós queremos também pedir a Tua bênção e o Teu cuidado para a família que fica, para o namorado, e que assim o Senhor esteja com eles e os fortaleça, e que esse tempo seja de muito aprendizado para todos, e que assim, Senhor, Tu esteja indo à frente, cuidando de todas as coisas e conduzindo conforme a Tua vontade. Assim nós oramos, pedimos a Tua bênção e agradecemos por o Senhor estar dando essa oportunidade para Esther, para a família e para nós como comunidade. Nos alegramos com isso. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que assim Deus te acompanhe e nós queremos estar juntos nessa jornada. Amém. Podemos sentar. Nós, como comunidade, queremos assim também acompanhar a Esther e vamos estar auxiliando ela nesse tempo e assim nos comprometemos em colocar ela em nossas orações e assim poder carregar ela nesse tempo em oração. Nós queremos então encerrar o nosso culto e assim eu convido para que nós possamos nos colocar de pé. Queremos colocar na presença de Deus os nossos pedidos e você pode aproveitar esse momento para também estar orando, colocando nas mãos dele os seus pedidos pessoais, pois ele ouve a oração de todos nós. Que assim você possa aproveitar esse momento e assim nós queremos também encerrar esse culto falando com o nosso Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por este culto, culto de ação de graças, culto que o Senhor vem a nós e fala sobre a importância de nós termos e desenvolvermos um coração grato. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E obrigado, Senhor, porque Tu estás no meio de nós, cuidando de todas as coisas. Obrigado, Deus, por isso. E assim, Deus, nós queremos Te agradecer por tudo, absolutamente tudo, o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na nossa comunidade, na nossa paróquia. Assim, Deus, oramos Te agradecendo por todas as coisas que o Senhor tem guiado e conduzido. E assim, Senhor, queremos apresentar a Ti aquilo que vem angustiando o nosso coração, aquilo que acaba também atrapalhando a nossa comunhão contigo. Pedimos, ó Pai, que Tu esteja trabalhando no nosso ser, trabalhando na nossa vida e nos ajuda, Senhor, a perceber que precisamos cada vez mais de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a confiar ainda mais no Senhor. Ajuda-nos a confiar naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver cada vez mais esse coração grato que Tu falaste a nós por meio da palavra de hoje. Assim, Senhor, pedimos que Tu esteja
conosco, com essa igreja, com os líderes, com os pastores. Esteja conosco, Senhor. Fala a nós, usa-nos, guia-nos. Ajuda-nos a sermos relevantes naquilo que o Senhor nos chama a fazer. Pedimos também a Tua orientação para todos os desafios que temos à frente. E pedimos que Tu esteja indo à frente, conduzindo tudo aquilo que nós temos para fazer. Queremos orar, Deus, por pessoas que passam por enfermidades, passam por lutas, passam por momentos difíceis. Ó Pai, esteja com essas pessoas e dá força, dá alento, dá paz. Ajuda-nos, Senhor, a perceber também as pessoas que passam por dificuldades. Nos dá esse coração sensível, Senhor. Que assim, ó Pai, Tu esteja trabalhando na vida dessas pessoas e nós, como comunidade, possamos também dar esse sustento e dar esse apoio necessário para cada situação. Ajuda-nos, Senhor, a perceber o quão nós podemos fazer para a honra e glória do Teu nome. E assim pedimos a Tua orientação. Que seja assim, conforme a Tua vontade. Aviva-nos, Senhor, por meio do Teu Espírito. Nos inquieta por meio do Teu Espírito. E ajuda-nos, Senhor, a perceber que somos apenas instrumentos nas Tuas mãos. E queremos seguir sendo assim. Que Tu, ó Deus, nos conduza conforme a Tua vontade. E assim, Pai, entregamos todas as outras coisas nas Tuas mãos por meio da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Que nós possamos ir na paz de Cristo, servir a Ele com muita alegria, desenvolver um coração grato e termos a paz que só Ele pode nos dar. Um abençoado domingo e uma abençoada semana a todos nós. Amém.